Tem um meme que circula na internet há anos. Alguém pergunta: se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? E alguém responde, com toda a confiança do mundo: inventaria a internet. Pause nisso. Você sabe como a internet funciona? Acho que não. Não o conceito. O funcionamento real, a arquitetura física de servidores, os cabos submarinos de fibra ótica que cruzam o fundo do oceano. Você saberia construir isso do zero? Essa pergunta parece só uma piada, mas ela revela algo sobre como a maioria das pessoas vive e o que acontece quando o sistema que sustenta essa vida para de funcionar. E para entender o tamanho real desse problema, preciso te fazer 5 perguntas agora. Responde mentalmente, com honestidade. Primeira, você sabe purificar água sem filtro elétrico? Se você estivesse num ambiente sem energia, sem recipiente adequado, com acesso apenas a uma fonte natural, você saberia tornar essa água segura para beber? Segunda, você sabe identificar uma planta comestível a menos de 2 quilômetros da sua casa agora? Não uma planta genérica de livro, uma planta real da sua região que você poderia colher e comer sem risco. Terceira, se alguém ao seu lado sofresse uma hemorragia severa agora, não um corte pequeno, uma hemorragia de verdade, você saberia o que fazer nos primeiros 4 minutos antes de qualquer socorro chegar? Quarta, você sabe fazer fogo sem isqueiro, sem fósforo, sem nenhum item industrializado? Quinta, se a energia elétrica da sua cidade caísse por 2 semanas, não 2 horas, 2 semanas, você teria o que comer? Você saberia se comunicar com pessoas em outras cidades sem internet, sem celular, sem telefone fixo? Se você respondeu não para 3 ou mais dessas perguntas, você é o personagem do meme, não como insulto, como diagnóstico preciso. Você usa o sistema todo dia e não saberia reconstruir nada do que ele oferece. E esse gap, que parece inofensivo enquanto tudo funciona, se torna algo completamente diferente quando o sistema para. E o sistema já parou várias vezes, com pessoas reais, com consequências documentadas. Dona Conceição nasceu em 1931 numa cidade do interior de Minas Gerais. Quando o leite azedava, ela fazia queijo. Quando alguém cortava fundo, ela fazia cataplasma de teia de aranha e folha de bananeira, que hoje a ciência confirmou ter propriedades hemostáticas reais. Quando a carne precisava durar semanas sem geladeira, ela sabia exatamente quanto sal, em que temperatura, por quantos dias. Ela curava, plantava, conservava, improvisava. Esse conhecimento morreu com ela. Não porque os filhos eram menos inteligentes, porque quando os filhos cresceram, o supermercado já existia, o posto de saúde já existia, a geladeira já existia. Ninguém pediu para aprender. O sistema havia assumido essas funções silenciosamente, eficientemente, de forma tão completa que o conhecimento anterior se tornou irrelevante. Em 2 ou 3 gerações, o que Dona Conceição sabia fazer desapareceu da memória familiar inteira. E o que aconteceu com a família dela aconteceu em escala com praticamente toda a civilização ocidental. O sociólogo Ulrich Beck descreveu esse processo como concentração de conhecimento sobre riscos. As sociedades industriais modernas transferiram o saber técnico sobre como o mundo físico funciona das pessoas comuns para especialistas e instituições. O resultado prático foi uma população cada vez mais eficiente dentro do sistema e cada vez mais inoperante fora dele. Pensa no que isso significa na prática hoje. Você não sabe de onde vem a água que você bebe, não o nome da empresa, de onde ela vem fisicamente, qual aquífero, qual sistema de captação, qual infraestrutura mantém esse fluxo funcionando. Você não sabe porque nunca precisou saber. A torneira sempre abriu. E é exatamente aqui que entra o que Martin Seligman documentou em décadas de pesquisa. Quando um organismo aprende, por repetição, que suas ações não são necessárias para os resultados ao redor dele, ele para
maneira de desenvolver capacidade, não por fraqueza, por lógica interna. O cérebro tirou uma conclusão baseada em décadas de experiência real. O sistema resolve. Eu não preciso saber. Seligman chamou o estágio avançado desse processo de impotência aprendida, e comunidades inteiras podem desenvolvê-la coletivamente quando passam gerações dentro de sistemas que resolvem tudo por elas. E se você quer ver impotência aprendida coletiva em escala real, não em laboratório, basta olhar o que acontece quando o sistema para de fato. Em agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu Nova Orleans. A resposta federal organizada levou 5 dias. 55 mil pessoas ficaram ilhadas. E o que os estudos posteriores mostraram não foi só uma falha logística do governo. Foi o colapso de uma população que havia terceirizado completamente sua capacidade de resposta. Pessoas que tinham água em casa não sabiam como racioná-la. Pessoas que tinham alimento não sabiam como conservá-lo sem energia. Pessoas com feridos ao lado não sabiam como estabilizá-los antes do socorro. O sistema havia sumido e, junto com ele, a capacidade de agir que o sistema havia tornado desnecessária por décadas. Isso é impotência aprendida coletiva em escala real. Em março de 2011, o terremoto e tsunami no Japão, país com uma das infraestruturas de resposta a desastres mais avançadas do mundo, isolou regiões inteiras por dias. Estudos posteriores publicados no International Journal of Disaster Risk Reduction mostraram um padrão consistente. Comunidades com maior grau de preparação local e conhecimento prático compartilhado apresentaram taxas de sobrevivência significativamente maiores nas primeiras 72 horas. Não foram as comunidades mais ricas, não foram as mais próximas de centros urbanos. Foram as que ainda tinham, em alguma medida, o conhecimento que Dona Conceição levou consigo. O padrão se repete em todos os desastres documentados. As primeiras 72 horas são determinadas quase exclusivamente por recursos locais e conhecimento prático imediato. O próprio FEMA recomenda oficialmente autonomia mínima de 72 horas por família, não como sugestão, como dado operacional. Eles sabem, por experiência de campo repetida, que não chegam antes disso na maioria dos cenários reais. E agora vem o detalhe que conecta tudo isso ao meme. Em 2002, os pesquisadores Leonid Rosenblit e Frank Cale documentaram um fenômeno que chamaram de ilusão de profundidade explicativa. O experimento era simples. Pediam para pessoas avaliarem o próprio nível de conhecimento sobre objetos comuns, como um vaso sanitário funciona, como um zíper funciona, como uma fechadura funciona. A maioria se avaliava com conhecimento razoável. Então pediam para explicar em detalhes como o objeto funcionava. O nível real de conhecimento colapsava imediatamente. As pessoas descobriam em tempo real que sabiam muito menos do que acreditavam. A ilusão se mantém enquanto o objeto funciona. Quando quebra, o gap aparece. Agora escala isso para a civilização inteira. A torneira funciona. Você não precisa saber de onde vem a água. O supermercado abre. Você não precisa saber plantar. O hospital existe. Você não precisa saber fazer curativo. O celular tem sinal. Você não precisa saber se comunicar sem tecnologia digital. O sistema funciona tão bem, tão silenciosamente, tão de forma invisível, que a maioria das pessoas nunca teve motivo para olhar para baixo das camadas. Nunca precisou entender o que está sustentando tudo. Você é o personagem do meme não porque é ignorante, mas porque o sistema foi construído de um jeito que a sua ignorância nunca precisasse aparecer, até o dia em que aparece. Existe uma variável que aparece de forma consistente nos estudos sobre sobrevivência em situações de colapso. Não é força física, não é dinheiro, não é equipamento, é autoeficácia. Albert Bandura definiu autoeficácia como a crença concreta, baseada em experiência real, de que quando você age, algo muda. Não confiança genérica, não otimismo. A crença construída por ter feito a coisa, errado, corrigido e visto funcionar. A diferença entre autoeficácia e ilusão
questão é exatamente essa. A pessoa que sabe fazer fogo tem autoeficácia sobre fogo. A pessoa que acha que saberia fazer fogo tem ilusão. Num cenário de crise, essas duas pessoas tomam decisões completamente diferentes nos primeiros 30 minutos. A primeira age, a segunda espera. E Julian Hotter documentou o que acontece depois. Pessoas com locus de controle interno. A crença de que seus resultados dependem das suas próprias ações demonstram consistentemente maior resiliência em situações de adversidade, menor taxa de colapso psicológico, maior capacidade de tomada de decisão sob pressão. Saber fazer uma coisa real muda como você processa a ameaça dessa coisa. Se você fosse construir uma base de conhecimento real, habilidades que existem dentro de você e não podem ser deletadas pelo próximo apagão, a ordem importa tanto quanto a lista. Água primeiro, sempre. Não por misticismo de sobrevivência, por bioquímica. 3 dias sem água e o corpo para. É a habilidade com maior impacto imediato e a que menos pessoas conseguem executar sem infraestrutura. Saber identificar, coletar e purificar água de fonte natural é o ponto zero de qualquer conhecimento de sobrevivência real. Fogo segundo, não pela estética de acampar, porque fogo purifica água, cozinha alimento, aquece corpo, sinaliza resgate, mantém predadores afastados. É a primeira tecnologia humana e a maioria das pessoas de cidade não conseguiria acendê-lo sem item industrializado. Isso não é detalhe, é uma lacuna de 200 mil anos de evolução comprimida em 2 gerações de isqueiro descartável. Alimentação terceiro, não estoque, conhecimento, saber o que é comestível na região onde você vive, saber plantar algo de ciclo curto com solo disponível, saber conservar sem geladeira, fermentação, defumação, salga, técnicas que Dona Conceição sabia de memória e que desapareceram da memória coletiva em 2 gerações, porque o supermercado abria todo dia, primeiros socorros quarto. Não o básico de RCP, de curso de 2 horas. O conhecimento operacional de hemorragia, fratura, queimadura, infecção, desidratação severa, sem hospital ao alcance, sem Google disponível, sem alguém chegando em 5 minutos, o tipo de conhecimento que salva a vida nas primeiras 72 horas que o FEMA sabe que não vai cobrir. Comunicação quinto, saber passar informação urgente, sem tecnologia digital, rádio amador, rotas alternativas memorizadas, sistemas que pareciam obsoletos até o momento exato em que a infraestrutura cai e que de repente se tornam a única linha entre isolamento e contato. Essa lista não é para entrar em pânico, é para medir o gap com precisão, é para saber exatamente o tamanho do espaço entre onde você está e onde precisaria estar. A maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo não sabe fazer a maior parte das coisas dessa lista. E até 15 minutos atrás, provavelmente nunca tinha parado para medir isso com precisão. Isso não é fracasso, é ponto de partida. O personagem do meme não está condenado. Está desinformado sobre o tamanho do próprio gap. E gap medido é gap que pode ser fechado, habilidade por habilidade, de forma metódica, sem pressa e sem pânico. A civilização humana passou 200 mil anos construindo esse conhecimento. Ele não desapareceu, foi esquecido. E o que foi esquecido pode ser reaprendido. A diferença entre a pessoa que atravessa uma crise e a pessoa que não atravessa raramente é força, dinheiro ou sorte. É conhecimento concreto, aplicado nos primeiros momentos, antes de qualquer sistema externo chegar. Você não precisa saber tudo. Precisa saber o suficiente para não ser o personagem do meme quando a pergunta deixar de ser hipotética, porque um dia ela vai deixar de ser. Mas tem um detalhe que eu não mencionei ainda. A maioria das pessoas que assistiu esse vídeo até aqui, que mediu o gap,
que entendeu a impotência aprendida, que reconheceu a Dona Conceição, vai chegar amanhã na mesma situação. Não porque não quer mudar, porque o cérebro tem um mecanismo específico que impede de aceitar que o colapso é real, enquanto ele ainda não chegou. Esse mecanismo tem nome, tem documentação e é provavelmente o motivo pelo qual você ainda não fez nada. O próximo vídeo será sobre isso. Até lá!